Ora, mais uma vez, olá a todos, muito bom dia. Já passaram aqui os 2 minutinhos da praxe. Espero que tenham tido umas boas férias, que venham revigorados para mais um ataque aqui ao nosso mercado e mais os desafios que se avizinham. Obrigado por estarem mais uma vez presentes na nossa retoma do webinar. Já é uma partilha regular que temos aqui na TechData de informação sobre Aruba. Feita, como sabem, a partir destes webinars de 30 minutos. O meu nome é Manuel Campos, sou Technical Pre-Sales Specialist aqui na TechData, dedicado a Aruba, e hoje venho-vos falar-vos sobre a nova geração de software wireless da Aruba. Antes de avançar, relembro que me podem ouvir, mas eu não vos consigo ouvir, infelizmente. Contudo, e reforço o que tenho feito nos últimos tempos, se quiserem intervir, eu consigo dar-vos a palavra e, por favor, nada temam, cheguem-se à frente e peçam para falar. Como é hábito, no final eu envio-vos a apresentação para consulta posterior e o link com a gravação. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no Q&A e no final eu tentarei responder e o que não souber, vou à procura e respondo-vos. Esta é a agenda para hoje. Vou começar por abordar do ponto de vista de mercado a transformação cloud e depois explico o que é isto do AOS 10 e os seus benefícios. Vou explorar também as diferentes funcionalidades, a arquitetura, os diferenciadores, sempre nesta ótica do wireless, que já falámos aqui do AOS 10 várias vezes, a propósito também da ESP. E no final vou responder a algumas dúvidas que possam surgir, explicando como é que podemos continuar a utilizar o AOS 8, os IAPs e as controladoras. Começando por estas vantagens de negócio e a transformação cloud que todos estamos a ver, esta transformação digital, como é que as empresas estão a entrar por aqui. Tenho aqui alguns indicadores em que mostro neste slide como é que a transformação está a decorrer na Europa. Vemos que temos uma taxa de crescimento anual composta de 15% de adoção de cloud, o que significa que temos cada vez mais empresas a assumirem esta jornada e a colocarem os seus serviços na cloud e a tirar os benefícios da cloud. Não é só o crescimento que é relevante, importa também perceber os benefícios que movem estes parceiros a fazer este caminho, ou seja, a redução de custos, flexibilidade. Esta pandemia veio sem dúvida ser um catalisador para soluções deste género. Não, quando eu digo transformação cloud, é este tipo de serviço. A cloud não é só pública, também pode ser privada ou híbrida, como sabem, e que foi acelerado este tipo de solução na pandemia e no período em que vivemos. E as questões que aqui vamos analisar foram muito relevantes nesta fase. Como veem, estas são algumas das mais-valias que este tipo de consumo de soluções traz às empresas. O aumento de colaboração, a mobilidade forçou muito, a história do trabalhar de casa, como muitos de nós ainda se mantêm, a questão da sustentabilidade que também tem cada vez mais na agenda, terem a necessidade de ter informações sobre os workloads, o que é que acontece dentro da empresa e nesta lógica de networking, o que é que as pessoas andam a fazer, como é que estão a fazer de forma segura. Portanto, a segurança também entra aqui e, como é óbvio, terem mais flexibilidade, poupança de custos e o edge que entrou aqui no vocabulário e na conversa dia a dia, na ponta dos nossos dedos e no fim da linha de comunicações está o edge e temos aqui cada vez mais potencialidades e coisas a explorar deste lado. Como é que a Aruba traz benefícios para esta transformação cloud? Qual é a mensagem que a Aruba tem para estes clientes? Muitos dos clientes têm as dores de gerirem múltiplas plataformas, ou seja, produtos, arquiteturas em sítios diferentes e dispersos. O que é que isto faz? Aumenta os custos de operação por terem mais pessoas e, naturalmente, dificulta esta transformação digital. Quem se adaptou melhor a esta fase foram as empresas que já tinham abraçado este modelo de consumo, esta transformação digital, e foram por isso mais ágeis a adaptar-se. Como é que a Aruba ajuda os clientes a resolver estas dores? Uma infraestrutura unificada, como sabem, completa, que ajuda a acabar com estes silos e a gerir tudo no mesmo sítio, ou seja, o nosso central, e que consegue convergir tudo como as a service.
Adicionalmente, a inteligência artificial que vive dentro do Central e que é potenciada por ele, e os insights, a informação que vem da infraestrutura, telemetria que a nossa infraestrutura dá, ajuda a automatizar e a agilizar este dia-a-dia que vai resolver este problema de recursos. Como é que isto aconteceu? Como é que nós chegamos à evolução dos serviços de rede ao ponto de termos aqui a cloud incluída? A evolução foi a que muitos de vocês já conhecem, numa altura em que era toda a infraestrutura tradicionalmente gerida por controladora ou com a introdução dos IAPs, a Aruba conseguiu ter aqui também IAPs, APs que funcionavam sem controladora dedicada, como vocês sabem, foi uma transformação grande. Após esta diferenciação e facilitarmos as equipas da IT, surgiu a gestão e a segurança integradas para toda a infraestrutura, ou seja, tanto o wireless como o wired serem tudo unificados e conseguirmos ter um perfil, como sabem, na Aruba isso é possível, o que fortaleceu esta infraestrutura. E quem é que acede à rede, de que forma é que acede, se acede de forma segura ou não, passamos a conseguir sabê-lo. Daí melhorou-se a experiência do operador, com os CX, com o AOS 8, que dá mais informação ao operador, dá maior automação e que garante um melhor serviço. E por último, a unificação de toda a infraestrutura, que é o que vamos falar hoje, num ponto único de gestão. O Aruba Central é aqui que a OS 10 faz esta transição para que tudo isto seja possível, ou seja, conseguirmos canalizar toda esta evolução para este serviço cloud que é o Central e conseguir gerir desde a WAN, wireless LAN e wired switches no mesmo ponto que é o Aruba Central. Mas o que é isto do AOS 10? Do ponto de vista do wireless, o AOS 10 é o sistema operativo da próxima geração que vai estar nos access points e nas gateways, ok? Estamos aqui a olhar somente numa perspectiva wireless. Sim, as controladoras, como vocês as conheceram, e muitos de vocês já sabem, vão ser agora conhecidas como gateways. Pode ser apenas gerido no Aruba Central, o AOS 10, ou seja, é um software gerido na cloud. Como conseguem ver, o AOS 10 pode ser utilizado tanto em empresas pequenas, micro branches, conhecidas pela Aruba, assim que ela as designa, ou seja, empresas com 10 ou menos utilizadores, empresas que se encontram deslocalizadas ou que têm poucos utilizadores, como vocês sabem, há multinacionais que têm uma representação mais pequena cá, ou empresas que têm um escritório mais pequeno fora da sede, fará sentido colocar este tipo de solução, ou uma empresa que, apesar de ser pequena, também tenha muitos requisitos e que requeira uma solução desta envergadura, faz sentido enverdar por aqui. E escala até mais de 500 utilizadores, conhecidos como os large campus e os mid-size branches, que são as empresas de médio porte até 500 utilizadores. Portanto, temos aqui um universo completo. Em resumo, é um sistema operativo para o wireless que vive não só nos access points, como nas gateways, é gerido no Aruba Central. Portanto, e quais é que são os benefícios que podemos explicar aos clientes que estão a trabalhar hoje com a infraestrutura AOS 8 e tencionam olhar para o AOS 10? Primeira ressalva de todas é um software nativo na cloud, ou seja, tudo é feito na cloud. O que é que isto nos permite? Permite que seja escalável, permite que seja acessível, que possa crescer com a operação e os requisitos do cliente. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de uma startup que começa pequena e pode-se vir a tornar um unicórnio, e que os requisitos do cliente que estão habituados a este tipo de solução cloud vão ser cumpridos. Temos, como eu já disse, a unificação de toda a infraestrutura da empresa. Não é fácil ter uma empresa que gere várias infraestruturas regionais mediante as localizações e que os ITs locais têm uma infraestrutura completamente diferente. Era uma das dores de cabeça que as empresas tinham, e outra era não poder ver tudo no mesmo lugar. Conseguimos assim, com o AOS 10, gerir toda a infraestrutura, toda a wireless LAN no mesmo sítio, estejam onde estiverem os equipamentos. Passando agora para as funcionalidades, vocês perguntam-me, ok, comprei a ideia do AOS 10, mas ainda não me explicaste as funcionalidades e a arquitetura. Vamos lá então ver como é que o sistema operativo cria valor. Em primeiro lugar, trazer a automatização do Hermetic, muitos de vocês já conhecem, para o Aruba Central. Isto faz com que toda a infraestrutura wireless tenha otimização de radiofrequência. Segmentação por zonas, o multizone de forma segura, já muitos parceiros o utilizam,
agora vai estar disponível no Central. Antigamente era feito, como sabem, ao nível dos APs, e para toda a infraestrutura, como é óbvio, vai estar disponível naturalmente esta funcionalidade. Mesmo um cliente em países diferentes continua a ter esta flexibilidade, o que antigamente com o controlador e os APs podia ser um silo, podia ser uma limitação. E era, no caso do iOS 8, era exatamente isso. Todos os APs podem fazer túneis para esta gateway de tráfego e gerir assim os APs, seja onde for, uma funcionalidade que é muito valorizada para clientes com altas necessidades de segurança, como por exemplo a banca, querem um tráfego todo enviado para uma localização e segmentado. Isto é um exemplo. E por último, os upgrades podem funcionar sem tempo de paragem, em tempo real e sem disrupção do serviço. Portanto, estas são as principais funcionalidades-chave e diferenciadoras do iOS 8. Aqui temos a arquitetura, que muitos de vocês já viram esta explicação em webinars anteriores, mas vale a pena reforçar. Começamos com o Aruba Central, que é dividido em duas áreas, os serviços de gestão e os serviços de controle. Os serviços de gestão são os que estão habituados tradicionalmente a existir nos APs, configuração, licenciamento, firmware, upgrades, automatização também, e depois temos os serviços de controle, onde podemos ver funcionalidades como muitos de vocês estão habituados a ver na arquitetura da Aruba, que é o Client Match, o Key Management, aqui a gestão de chaves de segurança, o Air Match e por aí fora. Esta área é designada como o plano de gestão e controle, ou seja, o que vive no Aruba Central é onde nós temos a gestão e o controle da nossa infraestrutura, e depois, em baixo, temos o plano de dados, que é nada mais, nada menos do que a nossa infraestrutura e que pode estar naquele tipo de empresas que falámos. Reforço que hoje estamos só a abordar a componente wireless, ok? Portanto, temos aqui desde empresas que têm apenas APs e que podem ter APs remotos e APs sem gateway, até empresas grandes que necessitam da gestão com a gateway e que precisam deste tipo de funcionalidades. Como é que ele se diferencia do iOS 8? Hoje o iOS 8, num cluster de AP, temos um conductor e temos os membros, ou seja, o VC, o AP que manda. Todos os serviços são feitos no conductor e o AP membro faz também alguns desses serviços, como vocês sabem. Isto aumenta o processamento necessário a ocorrer nos APs, que vocês também sabem que a Aruba produz equipamentos robustos e que o fazem, e limita, no fim, a escalabilidade, ou seja, como consumimos recursos do equipamento, vamos ter menos escalabilidade, daí que a Aruba recomende, num cluster deste género, termos no máximo 128 APs. Com o iOS 10, como vimos, os serviços vão para o Central, o que significa que os APs são apenas os responsáveis por fazer as autorizações e por emitir a telemetria que a rede lhe diz que está a acontecer para o Aruba Central. Isto retira, como é óbvio, carga de computação nos APs. O AP apenas fala nestas duas áreas e são independentes, ou seja, já não reportam este VC, este conductor, mas sim ao Aruba Central, de forma a operarem de maneira autónoma e ficarem com uma melhor performance. A escala, assim, como é óbvio, cresce e no iOS 10 podemos ter os APs a escalarem sem gateway até 500 APs. Ou seja, é aqui um crescimento bastante grande face àquilo que estão habituados, com apenas a adição do Aruba Central e das licenças para estes equipamentos, sem ser necessário, como muitos de vocês sabem aqui, seria necessário adicionar uma gateway. Isto para o cenário sem controladora. Para o cenário com controladora, no ambiente controlador, como é que funciona? Temos os Mobility Conductor, ou seja, as Mobility Master e as Mobility Controller que estamos habituados e que fazem toda a gestão e controle de serviços localmente, que já retiravam a parte desse peso dos APs e que recebiam todo o tráfego dos APs. Com o iOS 10, as nossas Mobility Controller passam a chamar-se de gateways, como já vimos, enviam todo o tráfego diretamente para o Aruba Central e fazem a terminação dos APs nestas gateways. O tráfego passa a ser enviado para o Aruba Central e
as gateways têm assim a capacidade de se libertar deste peso, entre aspas, e fazer outras funções, como sabem, também estão habilitadas a trabalhar na entrada de rede. Tudo certo, Emanuel, ok. Dizes que temos a possibilidade de colocar mais 500 APs, mas assim fico confuso e não percebo muito bem como é que o cliente vai então precisar de uma gateway. Como eu tenho vindo a dizer, não há soluções fixas para este ou aquele cliente padrão. Eu não gosto muito desse tipo de rotulagem, é caso a caso. Eu acho que devem fazer as perguntas certas e perceber o que é que aquele cliente, o que é que aquela infraestrutura precisa. E quando um cliente precisa de escalar mais de 5.000 utilizadores ou mais de 5.000 APs, mais de 500 APs, desculpem, por site, já percebemos que de caras é uma necessidade de colocar uma gateway. Ou então, quando percebemos em conversa com o cliente que ele tem necessidades de segurança mais avançadas, como já vos venho andando a dizer, isto é cada vez mais um requisito e convém indagar o cliente e perceber exatamente onde é que ele se posiciona nesta realidade, como por exemplo o Dynamic Segmentation, não precisam que o tráfego seja ele todo enviado para a gateway e que depois, como sabem, segmenta e, por exemplo, áreas de encriptação que possam surgir, clientes que tenham requisitos mais avançados, clientes que pretendam maior mobilidade, quando pretendem ter um roaming muito afinado para melhor mobilidade e redundância na parte de roaming e mobilidade. Multizone, já vimos, para permitir que diferentes gateways utilizem os mesmos APs. E por último, o Dynamic Radius Proxy, que é feito na gateway e evita termos um AP a fazer esta autenticação em cada IP. Assim, fica mais simplificada a discussão com os clientes, ou seja, se forem verificando estas necessidades, ok, avance para a gateway, ok, caso contrário, atirem-se de cara para os APs com o Central e, como têm vindo a perceber, estão garantidos e conseguem ter uma solução muito robusta e que responde às necessidades dos vossos clientes. Muita atenção àqueles requisitos. Ok, podemos ter acesso ao S10? Sim. Tem um cliente que não tem nada instalado, é o chamado Greenfield, é sempre o mais aconselhado. Clientes que querem ter uma infraestrutura apenas de APs e que alavanquem o IOPS, como vocês já estão habituados, que eu vou falar mais à frente novamente, aflorar, e as diferentes funcionalidades do Central. Temos aqui 3 verticais diferentes. Ou então clientes que já tenham o AOS 8 e, como já vimos, uma realidade instant e apenas querem ingressar no AOS 10, falem com o vosso account Aruba, que vai disponibilizar uma equipa e explicar o processo para poderem avançar para esta nova versão do software Aruba. Isto é para criar awareness e para vos dar aqui a informação de próximos passos e o que é que aí vem no roadmap. Podemos utilizar AOS 8 e APs e controladoras para garantir aos clientes a flexibilidade na forma de instalar as redes wireless. A Aruba continua a deixar e a permitir, como é óbvio, a utilização do AOS 8, tanto com controladora como em instalações IAPs. O AOS 10 com o Aruba Central é uma nova oportunidade e, como vimos, as diferentes funcionalidades e os modelos e a adoção da cloud que providencia. A HPE num todo não vos limita a seguir um rumo e a esquecer a resposta que dão aos vossos clientes e também, neste caso, a Aruba também segue esse caminho naturalmente. Quero-vos dar flexibilidade de continuarem a fazer a vossa endereçarem o mercado da forma que o vosso modelo de negócio faz mais sentido para vocês, logo esta não poderia ser uma limitação. Portanto, o AOS 8 não vai ficar end of life, a adoção da cloud pode ser feita também no AOS 8, como é óbvio, não tem as vantagens, tem aquela limitação, por exemplo, dos 128 APs por cluster, e se o cliente tenciona fazer a gestão unificada de toda a infraestrutura, como vê aqui, estes degrauzinhos significam exatamente esse caminho e o que devem fazer é percorrê-lo, porque se muitos de vocês ainda não se debateram com esse
com esses cenários e com essa tendência, acreditem que é mesmo uma realidade, porque plataformas como o Central, como já vimos, tem automação, inteligência artificial, machine learning, que ajuda na operação do dia a dia, vão ser valorizadas num futuro já, que não é bem o futuro, já é presente, já há muitos parceiros e muitos clientes que já tiram partido disso, e o word of mouth vai passando e as pessoas vão percebendo essas mais-valias que estas infraestruturas trazem do ponto de vista de gestão e de monitorização da rede. Por último, mais uma vez, a plataforma que dá vida a isto tudo, o Aruba ESP, que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, que é a junção de toda esta arquitetura. O OS 10 faz parte desta infraestrutura unificada, onde ele próprio vive e ganha aqui relevância. Um sistema operativo que é transversal a toda a infraestrutura, aquela camada de base, e que melhora a jornada para esta transformação digital que estamos a verificar nos dias que correm, e esta gestão cloud faz parte disso mesmo. Agora que já tive aqui cerca de 20 minutos ininterruptamente a falar, é o momento de vocês me interromperem, colocarem questões, dúvidas, anseios. Há alguma coisa que me queiram perguntar? Perguntem agora, é a vossa oportunidade. Ok, não vejo perguntas nem no Q&A nem no chat. Presumo que tenha sido esclarecedor. Resta-me agradecer-vos. Em breve voltamos a mais um webinar, mais junto ao final do mês. Espero que tenha sido esclarecedor. Sim, César, vou partilhar no final, como eu disse ao início, vou partilhar a apresentação, como de costume, por e-mail, envio-vos a apresentação e a gravação, sim. Obrigado eu e um bom resto de semana. Até à próxima e já sabem, qualquer coisa, disponham, estou ao vosso dispor. Ok? Obrigado.